Bem-vindo à videoaula da Forceu Sistemas. Hoje vamos aprender a como emitir um manifesto de documentos fiscais eletrônico. Para poder emitir um MDFE, precisamos informar dados específicos sobre a rota de transporte da mercadoria, como por exemplo, dados sobre o veículo de tração, dados sobre o motorista condutor e dados dos documentos fiscais sobre a mercadoria. Observe a seguir os passos e anote com atenção. Na tela principal do sistema, clique em Fiscal, MDFE. Observe a tela e seus campos. No canto superior esquerdo da tela de MDFE, pressione em Novo. Os campos que estavam bloqueados são liberados, e o campo código é admitido um novo número. Assim podemos preencher os dados do nosso novo MDFE. Observe que existe campos com uma marcação especial, esses campos são de digitação obrigatória. Eles são destacados com um asterisco no lado direito do nome de cada campo. Observe também que alguns campos são preenchidos automaticamente, como por exemplo o campo número. O campo número do MDFE é um campo sequencial numérico que é utilizado como referência pela Receita. E para toda outra referência externa ao sistema, utilizamos o campo número. Diferente do campo código, que é somente para a identificação interna do sistema, o número do MDFE é utilizado pela Receita, pela Contabilidade e outras instituições se baseiam sobre o número desse campo. Um detalhe importante é saber se sua empresa já emitiu MDFE anteriormente. Caso afirmativo, devemos continuar a sequência do número do MDFE. Caso tenha dúvidas sobre essa informação, consulte o responsável pela sua empresa na sua contabilidade. Altere o campo número do MDFE conforme a sequência numérica que necessita. Ou se é a primeira vez que sua empresa emite MDFE, deve iniciar com a numeração 1. Verifique outros campos que são preenchidos automaticamente. Modelo, série, modalidade, tipo de emitente, data e hora de início da viagem, data e hora da emissão. Observe o campo tipo de emitente. Quando sua empresa de maneira geral for transportadora, no campo tipo de emitente, selecionamos a opção 1. Para os demais casos, utilizamos a opção 2. Caso tenha dúvidas sobre essa informação, consulte o responsável pela sua empresa na sua contabilidade. Observe o campo UF Carregamento. Neste campo, digite a sigla da unidade federativa onde a mercadoria foi carregada. Exemplo: digite SC para Santa Catarina. Caso tenha dúvida sobre a sigla da unidade federativa, clique na lupa ao lado do campo para fazer uma consulta. Observe o campo local de carregamento. Neste campo devemos informar em qual município foi carregada a mercadoria. Clique na lupa e digite o nome do município. Após localizar, feche a tela de consulta. Clique no campo Adicionar ao lado para incluir o município de carregamento. Podemos incluir mais de um município de carregamento para a mesma UF de carregamento. Observe o campo Percurso. Neste campo devemos informar as siglas das unidades federativas onde a mercadoria irá transitar sem haver o descarregamento. Como por exemplo, um transporte onde a unidade federativa de carregamento seja SC Santa Catarina e o destino da mercadoria é São Paulo. Devemos incluir no campo Percurso a unidade federativa PR, pois a mercadoria somente está transitando pelo Paraná para chegar ao destino de São Paulo. O campo percurso não é obrigatório em casos onde a unidade federativa de carregamento e descarregamento fizer divisa.
como por exemplo, carregamento em Santa Catarina, descarregamento Paraná, carregamento em São Paulo e descarregamento no Paraná. Observe o campo local do descarregamento. Informe a sigla da unidade federativa onde a mercadoria será descarregada. Caso tenha dúvidas, clique na lupa e consulte e selecione a unidade federativa de descarregamento. Com a guia dados preenchida, clique na guia rodoviário. Observe a tela e seus campos. Na guia rodoviário, devemos preencher os dados do veículo de tração, e também os dados do motorista condutor do veículo. Observe o campo veículo de tração. Clique na lupa e localize o veículo para vincular ao MDFE. Se o veículo não existir, devemos cadastrá-lo. Clique no botão adicionar ao lado do campo código interno do veículo de tração. Observe a tela e seus campos. No canto superior esquerdo da tela de cadastro de caminhões, pressione em incluir. Os campos que estavam bloqueados são liberados, e o campo código é admitido um novo número. Assim podemos preencher os dados do nosso novo caminhão. Observe que existe campos com uma marcação especial. Esses campos são de digitação obrigatória. Eles são destacados com um asterisco no lado direito do nome de cada campo. Preencha todos os campos obrigatórios. Descrição. Crie um nome para o novo caminhão ou preencha com o número da placa. Placa. Unidade federativa da placa. Tara. Tipo de carroceria. Tipo de rodado. Preencha caso necessário todos os campos não obrigatórios. CEP. Cidade. Carreta primeira placa. Carreta segunda placa. Renavan. RMTRC. Capacidade quilogramas. Capacidade metro cúbico. Tipo de veículo. Proprietário do veículo. Com os dados do caminhão inseridos, devemos vincular um motorista padrão. Observe o campo motorista. Clique na lupa e localize o motorista. Se o motorista não existir, devemos cadastrá-lo. Clique no botão adicionar ao lado do campo motorista. Observe a tela e seus campos. No canto superior esquerdo da tela de cadastro de motoristas, pressione em incluir. Os campos que estavam bloqueados são liberados, e o campo código é admitido um novo número. Assim podemos preencher os dados do nosso novo motorista. Preencha os dados obrigatórios. Nome. CPF. Preencha caso necessário todos os campos não obrigatórios. Data de nascimento. Endereço. Bairro. CEP. Cidade. Unidade federativa. RG. Fone. Celular. Com todos os campos preenchidos, clique em confirmar na parte superior da tela de motorista e observe. Os campos são desabilitados e na parte inferior da tela é admitido o novo motorista. Clique no botão fechar na tela de cadastro de motorista. E assim retornamos para a tela de cadastro de caminhões. Clique na lupa do campo motorista e selecione o motorista cadastrado anteriormente. Observe o campo veículo pertence à empresa emitente do CTE. Selecione sim ou não conforme necessário. Caso selecione não, devemos configurar na parte inferior da tela o cadastro do proprietário do veículo.
Clique na lupa e localize o proprietário do veículo. Se o proprietário não existir, devemos cadastrá-lo. Clique no botão Adicionar ao lado do campo Proprietário. Observe a tela e seus campos. Para referenciar o proprietário do veículo, utilizamos a tela de cadastro de clientes. No canto superior esquerdo da tela de cadastro de clientes, pressione em Incluir. Os campos que estavam bloqueados são liberados, e o campo código é admitido um novo número. Assim podemos preencher os dados do nosso novo cliente. Preencha os dados obrigatórios: nome, pessoa, CNPJ ou CPF, tipo de inscrição estadual, endereço, número, bairro, CEP, cidade, estado. Clique na guia Configurações. Localize o campo CTE. Selecione obrigatoriamente o campo Tipo de Proprietário e o campo RNTRC. Digite não obrigatoriamente os campos TAF, número de regime estadual. Com todos os campos preenchidos, clique em Confirmar na parte superior da tela de clientes e observe. Os campos são desabilitados e na parte inferior da tela é admitido novo cliente. Clique no botão Fechar na tela de cadastro de clientes. E assim retornamos para a tela de cadastro de caminhões. Clique na lupa do campo Proprietário e selecione o proprietário do veículo cadastrado anteriormente. Com todos os campos preenchidos, clique em Confirmar na parte superior da tela de cadastro de caminhões e observe. Os campos são desabilitados e na parte inferior da tela é admitido novo caminhão. Clique no botão Fechar na tela de cadastro de caminhões. E assim retornamos para a tela de cadastro de MDFE. Clique na lupa do campo Código Interno do veículo de tração e selecione o veículo cadastrado anteriormente. Observe que no canto direito da tela, no campo Condutores, é preenchido automaticamente o CPF e o nome do condutor. Clique na lupa para substituir o motorista, ou clique no botão Adicionar ao lado do campo Nome do condutor, para incluir como condutor do veículo. Com a guia rodoviária preenchida, clique na guia Informações dos documentos. Observe a tela e seus campos. Podemos vincular um MDFE, um CTE ou uma NFE. Clique na guia conforme o documento fiscal que deve referenciar no MDFE. Pressione o botão Incluir. Observe a tela e seus campos. Digite o número e a série do CTE emitido anteriormente. Clique no campo Chave de acesso e observe que o campo é preenchido automaticamente. E na parte inferior da tela é preenchido automaticamente o CNPJ do contratante conforme o tomador do serviço do CTE. Altere essa opção conforme necessário. Digite, caso necessário, o peso bruto total da mercadoria. Com todos os campos preenchidos, clique em Confirmar na parte superior da tela. E assim retornamos para a tela de cadastro de MDFE. Pode ser incluída mais de uma CTE ou NFE para o mesmo MDFE, mas todas devem possuir o mesmo local de descarregamento. Com a guia Informações dos documentos preenchida, clique na guia Totalizadores. Confira os valores totais que foram calculados. Com a guia Totalizadores preenchida, clique na guia Informações de seguro da carga. Clique em Incluir, no campo Lista de seguros de carga.
Observe a tela e seus campos. Nesta tela há duas situações que devem ser levadas em consideração. E essa situação depende de transportadora para transportadora. O primeiro caso é quando não há parceria com seguradora. Mesmo não possuindo seguradora, é obrigatório o preenchimento de todos os campos. Para facilitar o processo, a Forceu aconselha a digitação do número do CNPJ da sua empresa em todos os campos. Como é obrigatório o preenchimento, fica a critério do usuário alterar a informação conforme o necessário. O segundo caso é quando existe parceria com seguradora. Caso possua parceria com seguradora, confira junto com o suporte da sua seguradora a forma correta de preenchimento de todos os dados. Preencha os campos conforme se encaixar nas duas situações anteriores. Lembrando que todos os campos são obrigatórios. CNPJ ou CPF do responsável do seguro. Nome da seguradora. CNPJ. Número da apólice. Número de averbação. Clique em incluir no campo lista de número de averbação. Com todos os campos preenchidos, clique em confirmar na parte superior da tela de cadastro de seguro. E assim retornamos para a tela de cadastro de MDFE. Com a guia Informações de Seguro da Carga preenchida, clique na guia Informações Adicionais. Caso necessário, podemos preencher o campo Informações Adicionais para ser impresso no rodapé do MDFE. Neste ponto chegamos ao final do preenchimento do MDFE, pressione Confirmar no canto superior esquerdo. Observe que os campos são bloqueados, e o MDFE é armazenado no banco de dados do sistema. Caso ocorra algum erro, corrija conforme o sistema informar. Observe que o campo menu fica habilitado. E agora vamos enviar o MDFE para autorização na Receita Estadual. Clique em menu Enviar. Clique em Sim para enviar o MDFE para autorização na Receita Estadual. Aguarde o sistema processar o envio do MDFE. Após a autorização na Receita, é exibida uma mensagem se temos interesse em imprimir. Clique em Sim no e Não conforme necessário. Ao clicar em Sim, a tela de impressão é exibida. Clique na impressora no canto superior esquerdo da tela, selecione a sua impressora e clique em Imprimir. Após finalizar a impressão, feche a tela de visualização. É exibida uma mensagem se temos interesse em enviar o XML ou PDF por e-mail. Clique em Sim no e Não conforme o necessário. Após enviar o e-mail, encerramos o procedimento de emissão do MDFE. Após finalizar o trajeto do transporte e a mercadoria for entregue, devemos retornar para o MDFE e encerrar o transporte. Para encerrar o MDFE, clique em menu Encerrar. Selecione o município da ocorrência de encerramento de transporte e clique em Confirmar na tela de encerramento. A Receita pode bloquear a emissão de novos MDFE, caso exista outros sem encerramento. Chegamos no fim da videoaula. E com isso aprendemos a emitir um MDFE pelo sistema da Forceu. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.